eu sou Tatiana, eu sou médica, sou mestranda do programa de pós-graduação em saúde coletiva aqui da UFSC e hoje nós vamos conversar sobre condições sensíveis à atenção primária, pneumonia em crianças. As condições sensíveis à atenção primária já foi um tema abordado em outras webconferências e vamos só resgatar um pouco esse conceito das condições sensíveis à atenção primária. Então, seriam agravos à saúde que podem ter o risco de hospitalização reduzido através das ações efetivas da atenção primária à saúde. Então, o que isso quer dizer? Seriam, então, doenças, agravos que, devido à alta capacidade resolutiva e abrangente da atenção primária à saúde, ela só encaminharia ao setor terciário casos raros e incomuns que extrapolassem a competência da atenção primária à saúde. E quais seriam esses agravos? Em 2008 foi instituído pelo Ministério da Saúde a Lista Brasileira de Internações de Condições Sensíveis à Atenção Primária pela Portaria 221. São 19 grupos de agravos à saúde e eu dividi em 3 colunas para a gente entender um pouco melhor do que seriam esses grupos. Então, na primeira coluna, nós temos a prevenção do aparecimento. Então, seriam doenças, agravos evitáveis pela ação da atenção primária à saúde. A segunda e a terceira coluna, que seria o controle de episódios agudos e o manejo das doenças crônicas, seriam atenuar as complicações desses agravos. Então, através de um diagnóstico precoce e um tratamento precoce desses agravos, nós poderíamos reduzir essas admissões hospitalares ou até reduzir as readmissões hospitalares, né? E o tempo de internação também seria reduzido. Aqui nós temos um gráfico, ele ficou um pouco desconfigurado, mas cada coluna representa o percentual de internações hospitalares por faixa etária. E o que está em azul representam as condições sensíveis à atenção primária. Então, seria o percentual de internações por condições sensíveis à atenção primária. E o objetivo do gestor e dos profissionais de saúde que atuam na atenção primária não é zerar essa faixa azul, porque ela nunca vai zerar. As pessoas vão continuar internando por pneumonias, infecções urinárias. Porém, o que nós devemos chamar a atenção é o excesso dessas hospitalizações. Como que a atenção primária poderia reduzir ao máximo possível essas hospitalizações? E quando isso ocorrer, devem ser acionados alguns dispositivos de análise da unidade ou do município que possa melhorar a assistência a essas faixas etárias, a esses grupos populacionais. Nesse gráfico, nós podemos ver o percentual por faixa etária de internações por condições sensíveis à atenção primária. E esse seria especificamente do ano de 2014 em Santa Catarina. Nós observamos que os idosos, eles internam mais em relação às outras faixas etárias. Mas nós também não podemos esquecer da faixa etária pediátrica, que também ela sinaliza nos extremos da vida, tanto a faixa etária pediátrica quanto os idosos, que sinalizam uma carência de alguma assistência e nos possibilita identificar áreas passíveis de melhoria na assistência. Então, é muito importante que o gestor e o profissional de saúde que atua na atenção primária, ele faça também esse perfil epidemiológico na sua localidade dessas internações por condições sensíveis à atenção primária, que vai ajudar em muito a melhorar a atuação dos profissionais, a resolubilidade da atenção primária nesses locais. E nós vamos então conversar na população menor de 15 anos de idade, que representou em 2014 13,6% das internações por condições sensíveis à atenção primária em Santa Catarina. E isso representou 11.000
365 internações pediátricas que poderiam ter sido evitadas. Esse gráfico ele representa, ele mostra, na verdade, as principais causas de internação por condições sensíveis à atenção primária na população menor de 15 anos de idade em Santa Catarina. Nós observamos que de 2008 a 2014, as gastroenterite infecciosas e as suas complicações reduziram bastante nesse período de análise. Então, é importante essa atuação da atenção primária, a gente vê que ela pode sim ser efetiva e ter uma resolubilidade importante. Porém, nós observamos que as pneumonias bacterianas, elas não tiveram um grande impacto, não tiveram uma grande redução. Que nós podemos observar que em 2008 e em 2014, a taxa de internação é bem similar. Então, com 6 anos de intervalo. Então, a gente precisa, sim, conversar, precisamos analisar melhor essas internações. Então, em 2014, a cada 5 internações por condições sensíveis à atenção primária em menores de 15 anos de idade em Santa Catarina, ocorreu uma internação por pneumonia bacteriana. Então, por isso que hoje nós vamos conversar sobre a prevenção da internação por pneumonia em crianças. Então, um dado importante que eu pesquisei é que a maioria das crianças, elas terão de 4 a 6 infecções respiratórias ao ano. A grande maioria infecções virais, porém, só cerca de 2 a 3% dessas infecções elas vão evoluir para uma pneumonia. Então, não é toda infecção respiratória que vai evoluir para uma pneumonia. E o que o profissional na atenção primária ele deve atuar? Uma avaliação clínica. O primeiro contato desse paciente, dessa pessoa, dessa família, ela é com o profissional e na unidade básica ele deve ser acolhido. E nesse acolhimento deve ser colhida a história dessa família, dessa criança, que é uma anamnese, uma conversa, o exame físico e a classificação de gravidade. Então, o histórico, são alguns exemplos de perguntas que o profissional pode fazer para a família. Não deve se restringir a esse rol de perguntas. Na verdade, cada unidade, cada município deveria ter um protocolo de atendimento, que aí isso também poderia ser compartilhado com outros municípios, as experiências deveriam ser compartilhadas, para que haja também uma melhor abrangência, uma melhor coordenação também do cuidado, né? Essa comunicação entre as unidades também é muito importante. E como a gente poderia, então, começar essas perguntas mais específicas dos sintomas? Então, desde quando que tá assim? Se tem dor na barriga? É importante, algumas perguntas são importantes, porque, por exemplo, a dor na barriga, ela não se limita só a uma gastroenterite. Uma pneumonia pode dar dor na barriga, porque pode ter um derrame pleural. O derrame pleural, que seria o popular água no pulmão, ele pode irritar o diafragma e a pessoa tem uma tosse, febre e dor na barriga. Ah, mas não tem uma coisa a ver na outra, deve ter comido alguma coisa diferente? Não, pode ser um derrame pleural, que é uma complicação de uma pneumonia, tá? Se tem tosse seca com catarro, qual a cor do catarro? Fica sem fôlego quando tosse? Nas perguntas também do profissional é importante que ele faça um diagnóstico diferencial, diferenciar de sintomas que são uma via respiratória alta ou uma via respiratória baixa, que seria mais de pulmão. Então, pode ser apenas uma amidalite e ele pode estar tossindo por alguma irritação, laringite. Então, é importante que essas perguntas, elas sejam para fazer esse diagnóstico diferencial e captar mais informações dessa família, do responsável ou do adolescente que está relatando. Então, se a criança tem
alguma alergia, se toma remédio todo dia, se já teve esses sintomas antes. Então, se já teve, se já fez algum tratamento, é importante, se caso for necessário o uso de alguma medicação, é importante saber quais já foram utilizadas, tá? Se está tendo epidemia na cidade, se viajou recentemente, se tem alguém doente na família, são perguntas bastante importantes que vão direcionar o diagnóstico. No exame físico, sempre lembrando que esse exemplo que eu coloquei, não é porque tem uma queixa respiratória, vamos limitar a um exame respiratório. Não, sempre, principalmente em crianças, é importante examinar completo. Ela tem uma queixa respiratória, mas vai ver ouvido, vamos ver barriga, tá? Sempre examinar por completo, que a criança, ela não consegue dizer o que ela está sentindo, onde está errado. Então, o profissional, ele tende a examinar por completo. Então, o peso corporal é importante. Os bebês sempre pesar pelados, não com fralda, sem fralda. A fralda não tem essa coisa de 200 gramas. Esqueçam que a fralda pesa 200 gramas. Não pesa, tá? Sempre tirem a fralda da criança, pesem a criança pelada. Temperatura, se possível nas unidades, ter um termômetro digital, porque o termômetro de mercúrio, o termômetro de vidro, às vezes a criança está um pouquinho mais irritada, tá com febre, aí ela fica um pouco mais chorosa, mais agitada e pode quebrar, e pode causar algum corte, algum dano na pele da criança. Então, se pudesse ter um termômetro digital, seria interessante. Verificar a frequência respiratória e frequência cardíaca, sempre em 1 minuto, contar em 1 minuto. Tá? É muito importante porque a criança ela pode variar a frequência cardíaca e respiratória durante alguns segundos, pode modificar, então sempre contar em 60 segundos. A ausculta pulmonar, sempre importante nos focos pulmonares, e a saturação de oxigênio. Então é importante que na unidade tenha um saturômetro, que tenha pode ser um digital, para a gente poder verificar realmente como é que está a saturação de oxigênio daquela criança, tá? Com relação à classificação de gravidade, então eu coloquei a classificação de gravidade de 2 meses a 5 anos, tá? Ali no slide ele não está mostrando, mas é de 2 meses a 5 anos de idade. Essa faixa etária ela foi estabelecida porque é uma faixa etária que a criança ainda não sabe identificar muito bem o que ela está sentindo, onde está sentindo, como está sentindo. Então seria mais para uma questão de prática clínica. Então, o que não é pneumonia é que não há nenhum dos sintomas que nós vamos conversar agora. Pneumonia. Então, a criança teria uma respiração rápida, uma taquipneia. Seria em menores de 2 meses, em 60 segundos, seriam 60 incursões por minuto. Entre 2 meses e 1 ano de idade, seriam 50 incursões por minuto. Entre 1 ano e 4 anos de idade, 40 incursões respiratórias por minuto. E maior de 5 anos, 20 incursões respiratórias por minuto. E a presença de estertores crepitantes na ausculta pulmonar. O estertor crepitante, para a gente ter uma ideia de como é o barulhinho, é só a gente pegar as mulheres que têm cabelo grande, pegar e fixar os fios do cabelo. É esse barulhinho de fricção do cabelo que a gente ouve na ausculta pulmonar. Esses são os estertores crepitantes. Pneumonia grave. Então, além de ter uma respiração rápida e ausculta de estertores crepitantes, a criança também pode ter uma tiragem subcostal. O que é uma tiragem subcostal? É quando a criança tem um esforço tão grande para respirar que as costelas elas ficam aparecendo. Então, aqui embaixo, ela afunda a costela, dá uma impressão de que o corpo que ele tem uma respiração difícil, então acaba aparecendo as costelas da criança. Se for uma criança um pouco mais obesa, um pouco mais gordinha, nós podemos também identificar a retração de fúrcula. Aqui no pescocinho pode afundar também, mas é evidente quando uma criança tem um esforço respiratório, e é por isso que é importante tirar a roupa dessa criança ao examinar.
examinar, tem uma suspeita de uma pneumonia, uma queixa respiratória e não tirar a blusa da criança para exame, isso é muito grave. O profissional, ele deve sim retirar a blusa da criança, se está muito frio, tem que ter um aquecedor, porque isso é importante, esses sinais clínicos são importantes na abordagem diagnóstica dessa criança. O batimento de asa de nariz, ele é mais frequente em lactentes, em bebezinhos, que ele tem um esforço respiratório tão grave, tão evidente, que as asinhas do nariz, elas começam a balançar e o profissional consegue ver esse esforço que ela tem para respirar. E o estridor é respiratório. Um estridor esse esforço respiratório, ele causa até um barulho quando a criança vai expirar. Então a gente pode ouvir. Então também é importante que a sala de exame seja silenciosa. Muita gente conversando, conversas paralelas, barulhos. Isso vai acabar prejudicando também a avaliação dessa criança. E pneumonia muito grave. Então teria ataque de espineia, essa respiração rápida. Pode ter também essa tiragem, esse estridor, mas o que é muito importante para o diagnóstico de uma pneumonia muito grave, uma cianose central. A cianose central, não necessariamente, tem que tomar muito cuidado, porque a gente mora num local de frio, que as extremidades, lábios e dedos, eles podem estar cianóticos, azulados pelo frio, e não necessariamente porque a criança está respirando mal. Tá? Então isso também tem que ser levado em consideração. A sala deve ser aquecida, então, e por isso também é importante o saturômetro, o aparelhinho, para a gente ver como está a oxigenação do sangue dessa criança. Se ela tem muita dificuldade para respirar, que às vezes não conseguem nem falar, né? As crianças têm tanta dificuldade, ou até mesmo o choro é um choro diferente e não é capaz de beber. É oferecido algum líquido ou alguma comida e a mãe fala que ela não consegue comer, não consegue beber, porque ela tem muita dificuldade para respirar. Então, isso é uma pneumonia muito grave. Em relação à conduta, então, em menores de 2 meses, por que não foi colocado nessa tabela? Porque são pela dificuldade da gente diferenciar os casos de pneumonias de outras doenças graves, então é indicada a internação hospitalar. Então, crianças menores de 2 meses que chegam com uma queixa respiratória ou algum desses sinais, uma queixa da mãe, olha, ele está mais quietinho, eu não estou entendendo, ele deve ser avaliado, tá? Não é simplesmente, tem menor de 2 meses, então vai direto para o hospital. Não, pelo amor de Deus. Ele deve ir, o profissional da unidade deve acolher essa mãe, essa família, avaliar esse neném, tá? Se possível, mandar uma cartinha com essas perguntas que foram feitas para a mãe, com um histórico, uma anamnese, o exame físico, o que foi feito e um possível diagnóstico do porquê que está encaminhando essa criança a uma unidade hospitalar. Então, esses são casos raros, né? Os bebezinhos menores de 2 meses que chegam com essa queixa grave não são comuns na unidade. Por isso também eles devem ser encaminhados e devem ter uma atenção hospitalar mais intensa. E nos casos de 2 meses a 2 anos? Então, a partir dessa classificação, nós temos uma suspeita de pneumonia. Deve-se deixar claro que o diagnóstico de pneumonia, ele é feito pela radiografia de tórax. Então, nós temos uma história, uma anamnese, mais um exame físico compatível e um exame complementar. Esses três mecanismos, esses 3 instrumentos de avaliação, aí sim nós temos um diagnóstico de pneumonia, tá? Então, por isso que quando uma criança ela tem uma suspeita de pneumonia, ela deve ser encaminhada à realização de uma radiografia de tórax. Só que não é, hoje eu vi uma criança, você vem amanhã ou daqui a uma semana você me traz o filme. Não. Na unidade, a unidade ela deve ter condições de transportar essa mãe, esse responsável, essa criança, a uma unidade que tenha uma radiografia de tórax, ser realizado o exame e no mesmo dia voltar ao profissional, tá? Porque em crianças ou até mesmo em idosos, a evolução é muito rápida, então não se pode esperar.
Se eu tenho uma suspeita de uma doença, eu vou esperar para tomar uma conduta, vamos ver depois. Não, ela tem que ser tomada muito rápido. E é importante também que seja uma abordagem correta. Se para a gente ter um diagnóstico, nós precisamos de um exame complementar, que ele seja feito o mais rápido possível, tá? De pneumonia grave, então foi classificada como uma pneumonia grave. Então, essa criança ela deve ser encaminhada a um serviço de urgência, tá? Lá no serviço de urgência vão ser realizados mais exames se houver necessidade. Não melhor, que eu acho que a unidade básica de saúde, ela tem o seu poder, assim, impressionante, que os profissionais que atuam sabem disso. Mas o serviço de urgência, eles recebem com mais frequência esses casos mais graves, então por isso que deveria ser encaminhados. E a pneumonia muito grave, o que seria então a conduta? A internação hospitalar. Então, se chega uma criança, nós colhemos a história, fez o exame físico e há uma suspeita de uma pneumonia muito grave, ela deve ser encaminhada a um serviço hospitalar para internação, tá? Quando essa criança ela vem, então foi feita uma história clínica, foi feito um exame físico, suspeita de pneumonia, foi encaminhada a um serviço de radiologia, foi feita a radiografia de tórax, o profissional retorna à unidade básica com essa radiografia e o profissional que avaliou essa criança diagnostica uma pneumonia, então ela deve realizar o tratamento. E o profissional, se ele achar que aquela família ela tem condições de tratar essa criança, porque também a família ela também deve ter condições de administrar o antibiótico corretamente, administrar a medicação, ter condições de avaliar uma piora clínica dessa criança, isso também é muito importante. Então ele faria o tratamento ambulatorial. Então, de 2 meses a 5 anos de idade, os antibióticos recomendados seriam a amoxicilina, via oral, ou a penicilina procaína, que seria intramuscular. De 6 a 18 anos seria a amoxicilina ou a penicilina procaína, mas também nós teríamos a segunda opção dos macrolídeos, que seriam a eritromicina, a claritromicina e a azitromicina. Porque a partir da idade escolar há uma probabilidade de ocorrer uma pneumonia atípica, que seriam por clamídias e micoplasma. Então, por isso que o espectro de antibiótico mudaria a partir dos 6 anos de idade. Mas sempre lembrando, a comprovação de pneumonia, ela é feita pela radiografia de tórax. O exame físico, a história clínica e o exame físico, nós temos uma suspeita de pneumonia, tá? Com relação às doses, então, de 50 mg quilo dia de 8 em 8 horas para amoxicilina, 50 mil unidades quilo dia de 12 em 12 ou de 24 em 24 horas para penicilina procaína intramuscular e a eritromicina de 30 a 40 mg quilo dia de 6 em 6 horas via oral. E uma grande questão é o tempo que nós manteríamos esse antibiótico. Então, as diretrizes, os consensos mais atuais, eles recomendam que seria de 3 a 5 dias após o desaparecimento dos sintomas clínicos. Nós esperamos que a febre e os sintomas respiratórios, eles reduzam até sumam em 48 horas após a administração da primeira dose de antibiótico. Então, daria mais ou menos entre 5 a 10 dias de antibiótico, tá? E o que é importante na unidade? Não é simplesmente prescrever e você aparece quando der. Não. 48 horas depois é recomendado uma reavaliação clínica dessa criança, dessa família. Por quê? Em 48 horas ela deve ter uma melhora. Se em 48 horas não houve uma melhora, deve ser repensado. Ou se houve um erro diagnóstico, ou se está ocorrendo uma subdose do antibiótico, ou se até mesmo o antibiótico foi prescrito errado, tá? Então é muito importante que haja essa reavaliação em 48 horas, porque essa redução da febre, essa dificuldade, deve haver uma melhora. Se não houve, o profissional deve estar atento para alguns erros que podem ter acontecido, que
acontecem, né? Ou até mesmo a resistência bacteriana, mas os mais comuns, na verdade, são até erro na dosagem da medicação. Então, por isso é importante que a primeira dose do antibiótico, ela seja feita na unidade com supervisão. Então, o profissional deve ir lá, a mãe deve ir na farmácia, pega a medicação e deve pedir orientação ao profissional de saúde que esteja na unidade. Porque ela pode não entender, às vezes a diluição bota um pouco mais de água, eu vou render esse antibiótico, então eu vou botar mais água na diluição, ou então vou botar um pouquinho menor a dose para dividir com o irmão. Acontece, isso acontece. A gente que trabalha em unidade, ou que já trabalhou em unidades de saúde, a gente sabe que isso acontece. Então, por isso é importante a orientação, orientar a posologia a mãe ou o responsável que esteja por aquela criança, e também a reavaliação, tá? Uma coisa importante também, orientar a mãe quanto aos sinais de gravidade. Mesmo que ela iniciou o tratamento, mas nas primeiras 24 horas essa criança piorou, teve piora da respiração, começou a vomitar, não está aceitando a medicação, ela deve ser orientada a retornar o mais rápido possível à unidade, tá? E o encaminhamento para internação? Então, eu diagnostiquei aquela criança com pneumonia, ela foi indicado um tratamento ambulatorial. Mas quando que eu devo encaminhar essa criança à internação? Quando houver falha no tratamento ambulatorial, então essa é uma criança que está vomitando, não está aceitando a medicação, tá? Ou a mãe não conseguiu entender quais as orientações. Se tem uma doença grave concomitante, então, ou se é uma criança que tem uma fibrose cística, se tem alguma outra doença crônica que esteja usando algum tratamento, é importante que ela seja encaminhada a alguma unidade terciária para ser avaliada. Se quando eu tive uma suspeita de pneumonia e na radiografia de tórax que ela veio com uma derrame pleural, pneumatoceles. O que seria pneumatoceles? Seriam bolhas de ar na pneumonia, na radiografia de tórax. Abscessos, seria pus, né, que nós podemos ver aquela mancha branca. Ou pneumotórax, que seria ar entre a pleura e a parede torácica. Então, são casos graves que também devem ser encaminhados ao setor terciário. Incapacidade da família em cuidar do doente. Então, a unidade básica, por isso que sempre a unidade básica, ela brilha os olhos de qualquer profissional, porque ela tem esse cuidado de olhar para a família e ela sabe identificar, o profissional que atua, ele identifica aquela família que é capaz ou não por questões de instrução, mas às vezes por questões de vida mesmo. Então, essa criança ela deve ser encaminhada à unidade terciária para tratamento. Então, duas coisas que eu achei importante de falar, que não há necessidade de fazer radiografia seriada para controle de cura, tá? Isso não é necessário. Cura de pneumonia, ela é clínica. Então, reduziu febre, reduziu sintomas respiratórios, 3 a 5 dias após, pode parar o antibiótico que está curado e que essa criança está curada. A radiografia de tórax, a imagem, ela pode durar por até semanas. Então, e não quer dizer que esteja doença ativa. O corpo, ele vai eliminando aquela imagem, aquela imagem radiológica. Imagem radiológica, senão a gente estaria tratando exame. A gente não estaria mais tratando a criança, a gente está tratando exame. E esse não é o objetivo. Em relação a hemograma, leucograma, eles teriam pouco valor, porque seria... por que pediria? Para diferenciar um processo viral de um processo bacteriano. Mas não é necessário, porque ele pode vir valores que, não, mas é viral, então não vou começar um antibiótico. Se você repetir ele 24 horas depois, vai estar totalmente alterado. Então, a gente não trata laboratório, a gente trata paciente, a gente trata pessoas. Então, nós devemos sim valorizar a nossa história clínica e o nosso exame físico. Isso sim deve ser valorizado e não laboratório, tá?
E aqui eu botei um caso para a gente finalizar a nossa conversa, para ilustrar um pouco da nossa prática clínica. Então, Tiago tem 2 anos, é levado pela mãe à unidade de saúde perto da sua casa, porque está com tosse seca e febre alta desde ontem. Na unidade, foi encaminhado à sala de acolhimento, onde foi colhida a história, realizado exame físico e verificada a classificação de gravidade. Em conta que já deu todos os xaropes para tosse, mas que não funcionam. Tiago está com uma temperatura de 38,5 e a última dose da dipirona foi há 3 horas atrás. Então também é importante se questionar a mãe, sempre quando chega com febre, há quanto tempo deu o antitérmico. Isso é importante também para a gente avaliar se é para a gente ver se está respondendo, se não está respondendo aos antitérmicos. Geralmente, não é uma regra, geralmente quando é um processo viral e se administra o antitérmico, a criança melhora rápido. E quando é um processo bacteriano, mesmo com antitérmico, a criança ainda fica mais apática, mais prostrada, mas que não é uma regra. Mas é uma coisa que também a gente deve observar. A ausculta respiratória foi difícil porque o Tiago chorava muito. Criança, nós sabemos que não facilita muito o exame. Então, o que a gente deve fazer? Antes de classificar o Tiago, a gente deve reduzir a temperatura corporal. Porque qualquer pessoa com febre vai estar com toda a sua frequência cardíaca, a frequência respiratória, vai estar mais irritado. Então, nós devemos reduzir essa temperatura, tá? E aí, porque justamente ela eleva a frequência respiratória e aumenta a irritabilidade da criança. Então, foi dado banho morno, não é banho gelado, pelo amor de Deus, o banho morno na criança, tá? E na unidade básica, após uns 15 minutos, ele foi reexaminado. Então, na unidade, ela deve ter condições de dar um banho morno nessa criança, para não também ficar medicando, tudo vamos medicar. Não, calma, vamos centrar, a mãe vai estar nervosa, então o profissional ele deve ser calmo, vamos dar um banhozinho, vamos esperar um pouco, que muitas vezes essa temperatura reduz. Então, o Tiago estava mais calmo e havia reduzido a temperatura. Foi classificado com pneumonia, pois mesmo sem febre, mantinha uma frequência respiratória alta para a idade e uma ausculta pulmonar com estertores crepitantes. Foi solicitado radiografia de tórax pelo profissional devido a uma suspeita clínica de pneumonia. Então, a unidade ela deve ter condições de transportar a mãe e a criança ao serviço de radiologia mais próximo e trazer esse filme, essa radiografia no mesmo dia. Então, foi verificada uma imagem compatível com consolidação pulmonar sem complicações. Essas sem complicações seriam aquele derrame pleural, pneumatoceles, abscessos, pneumotórax, então não havia nada disso. Havia uma consolidação, uma imagem na radiografia, então realizado o diagnóstico de pneumonia. Então, foi prescrito para casa antibiótico via oral, antitérmicos, se necessário. Então, deixar regular também o antitérmico é complicado, porque a gente também tem que saber se reduziu ou não a temperatura. O profissional, ele pode fazer um quadrinho dos horários. Ah, a senhora deu isso, então vamos marcar o próximo horário. Então, geralmente, os antitérmicos de pirona, paracetamol, são de 6 em 6 horas. E, se quiser, também pode usar o ibuprofeno, de 8 em 8 horas. Eu prefiro, conduta pessoal, usar dipirona ou paracetamol. Porque como o ibuprofeno, ele também é um anti-inflamatório, eu acho que perde-se um pouco da utilidade. Se nós queremos reduzir a temperatura, então vamos utilizar antitérmicos. Tá? E aí ficaria mais a critério de casos que tem alergia a uma dipirona ou paracetamol. Aí sim poderia utilizar o ibuprofeno. E a primeira dose, ela deve ser oferecida na unidade para verificação da aceitação e orientação da mãe quanto à posologia e à administração. A mãe foi orientada quanto à dieta adequada, os sinais de gravidade e foi agendado o retorno em 48 horas. Então, no dia seguinte, o Tiago retorna com sua mãe e sua irmã Luísa, de 7 anos. A mãe pede para a enfermeira que avalie seu filho, já que o trouxe junto com a irmã. Isso também acontece muito, a gente sabe disso. Na reavaliação do Tiago, a mãe conta que piorou a tosse, mas que a febre está mais espaçada e ele está aceitando bem a medicação.
Isso é muito comum, às vezes nas primeiras 48 horas que haja uma piora da tosse. Mas se a criança está aceitando melhor líquidos, comida, se está sentindo melhor, e mais importante, a temperatura está mais espaçada, os picos de febre estão mais espaçados, isso quer dizer uma melhora clínica. Então a gente pode esperar mais 24 horas, tá? Para verificar uma nova conduta, uma nova reavaliação. Ele foi reexaminado e orientado o retorno no dia seguinte para uma nova avaliação. A sua irmã Luísa está há 2 dias com tosse e febre alta. Na avaliação clínica de Luísa, sua mãe conta que está dando dipirona e paracetamol intercalados e não cede a febre. Esse intercalados é muito importante também que o profissional identifique esse intercalados, que intercalados é uma coisa muito abrangente. Pode ser de 2 em 2 horas eu estou dando medicações diferentes, estou dando 3 medicações diferentes, ou de 6 em 6 horas eu estou alternando esses medicamentos. Então é importante que quando qualquer mãe ou qualquer responsável chegue para o profissional e fale, estou intercalando antitérmicos, que ele identifique quais os horários que a mãe está dando e quais as medicações estão sendo dadas. Tá? Isso também é importante na hora da orientação final para essa mãe. Tem tosse com catarro esverdeado e vômitos. Tem temperatura, então, foi de 39 graus e a última dose do antitérmico foi a 30 minutos. Então, em 30 minutos ainda não dá tempo de reduzir essa temperatura. Então, a gente até poderia esperar um pouquinho mais na unidade para ver se essa criança vai reduzir um pouco mais essa temperatura. A frequência respiratória é de 40 incursões por minuto com tiragem subcostal. Então, a Luísa, ela estava com bastante dificuldade, estava com febre, com bastante dificuldade para respirar, e na ausculta pulmonar estava reduzida em base pulmonar esquerda. Então, quando a gente faz uma ausculta de um lado e de outro, a gente comparando até o barulho que a gente está ouvindo, e a gente tem uma suspeita que teve uma redução, ou às vezes até uma ausência de barulho naquele local, há uma grande possibilidade de ser um derrame pleural, tá? Então, isso é uma complicação, tá bom? Então, no caso, a Luísa foi classificada com pneumonia grave. Por quê? Porque todo o conjunto de história e principalmente o exame físico que me possibilitou classificar ela como uma pneumonia grave, ela tende a ter uma conduta diferenciada do irmão. Então, devido às condições clínicas da Luísa, ela foi encaminhada ao serviço de pronto atendimento mais próximo. Deve-se explicar à mãe que a sua filha com suspeita de pneumonia não está em condições de receber tratamento domiciliar na unidade, tá? Lá no momento. Então, ela precisa ter uma avaliação, ter alguns outros exames de imediato ou outra avaliação para poder ter um tratamento mais adequado para aquele momento. E na unidade, ela deve ter condições de transportar essa mãe e a criança a um serviço de urgência mais próximos. E nos dias posteriores, é muito importante que algum membro da unidade possa acompanhar essa família e ela recomendar esse retorno. Então, mesmo que a Luísa, ela esteja internada, ela foi internada pelo motivo da pneumonia e ela teve alta, mesmo assim é importante que algum membro da unidade vá à casa dessa família e recomende o retorno, até para elas falarem o que foi feito, quais foram as recomendações, né? Que a unidade, ela deve ser a atenção primária, ela deve ter esse poder, não é o poder, mas assim, ela tem esses atributos que precisam ser valorizados pelos profissionais, tá? E é isso. Essa então foi a minha conversa com vocês. Eu estou disponível agora para as perguntas. O pessoal de Benedito Novo perguntou assim: quanto à administração da primeira dose do antibiótico em crianças ser realizada na unidade de saúde, é uma realidade na maioria dos municípios de Santa Catarina ou não? Então, essa informação eu não tenho, mas assim, é recomendado, tá? Eu sei que tem bastante movimento, aí eu tenho outras coisas para fazer, mas assim, algumas situações que seriam básicas, nossas, assim, uma simples orientação pode melhorar e muito
não só números, mas a qualidade da administração, porque aí eu trabalhei, eu sou pediatra e eu já trabalhei durante alguns anos em unidade e eu via muito, principalmente famílias que têm o nível de instrução um pouco mais reduzido e maior número de filhos também, a mãe achar que pode colocar um pouco mais de água e eu falo assim, não, mas... E até eu exemplifiquei esse caso justamente para isso que são irmãos, que geralmente quando tem um, todo mundo tá doente também. Então o que a mãe faz? Coloca mais água, diminui um pouco a dose para dar para todo mundo. Então, um pouquinho mais de tempo que a gente gaste é importante. Então, certas condutas são importantes, sim, da gente modificar um pouco, para a gente poder... que o objetivo é reduzir essas internações. Né? Infelizmente, a gente ainda não tem um número cabalístico, a gente ainda não tem um número específico de quanto tem que ser as internações por município. Nós não dispomos desse número. Mas uma avaliação do Estado, como eu mostrei, as taxas de internação por pneumonia em menores de 15 anos de idade em Santa Catarina, elas não variaram muito nesses últimos anos. Então, algumas condutas a gente tem que identificar nas unidades que a gente poderia modificar e de repente identificar, olha, que quando a gente modificou essa conduta, a gente começou a orientar um pouco mais, reduziu. Poxa, então pode ser isso. Entendeu? Então é importante sim que, até por isso que existem essas webconferências, para a gente ver o que nós podemos fazer de diferente que poderiam ser realizados. Quando eu trabalhei, eu fazia isso. Eu gastava um pouquinho mais de tempo, sim, mas as mães entendiam. Quando eu fazia isso, que eu explicava, olha, nós vamos fazer assim, a senhora vai ter que dar assim, vamos marcar com canetinha aqui na seringa onde tem que dar, que isso é muito importante no tratamento. E o profissional, ele tem a responsabilidade do tratamento. Não é simplesmente eu prescrevi, então a senhora se vira. Não. O profissional, ele estudou para estar ali, o profissional tem a orientação. Então o profissional, ele é responsável, sim, pelo tratamento que está sendo ofertado àquela família. Mas além disso, Benedito, de novo, tem outra pergunta. As mães perguntam se existem recaídas de pneumonia, como os leigos habitualmente falam. Uma pneumonia tratada pode ter retorno? Sim, pode sim. Mas assim, tem que ser muito bem diagnosticado, porque às vezes essa criança teve um tratamento de pneumonia há 2 semanas atrás e agora começa com febre de novo e tosse. Não necessariamente, aquela pneumonia foi maltratada. Não, a gente tem que examinar direito. Às vezes pode ser uma laringite. Ela teve uma laringite, que é uma outra clínica, pode ter uma amidalite. Isso não impede. Tá? Uma pneumonia, sim, ela pode voltar? Pode. Alguns trabalhos falam que em 30 dias, se ocorrer um novo episódio de pneumonia, é porque aquela pneumonia foi maltratada. Porém, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade na hora de falar, não, então o profissional anterior não tratou bem a senhora. Isso deve ser muito bem documentado. Tá? Não é simplesmente assim, ela voltou e pronto. Não, porque pode ser uma amidalite, pode ser uma faringite, laringite. Então, tem de ser novamente reavaliado, fazer uma classificação de gravidade. E aí sim, exames complementares, aí não, olha, aconteceu isso, pode acontecer. O ser humano, graças a Deus, não é um robô. Né? Graças a Deus, pode acontecer de prescrevermos uma medicação e por algum motivo tem uma bactéria resistente àquela medicação e aí pode ocorrer novamente também. Isso não impede, tá? Mas sempre ressaltando, pedir para reavaliar, nós vamos reavaliar e, por favor, responsabilidade na hora de culpar um profissional que tratou essa criança anteriormente, porque isso pesa muito, isso é muito danoso até pro a confiança da comunidade aos profissionais de saúde. Mas isso pode acontecer sim. O pessoal de Benedito Novo perguntou: a pneumonia provoca a síndrome de Sjögren? Sjögren, tá. Então, essa na verdade é uma doença reumática, tá? Eu não tenho muita experiência com casos de síndrome de Sjögren.
mas eu acho que vocês podem perguntar eu realmente, eu peço desculpas, mas é porque a doença de Sjögren é mais uma doença reumatológica, né? E ela é uma doença rara. Se vocês têm esses casos aí na unidade, seria importante vocês documentarem, porque isso sim é uma raridade. Eu não tenho experiência e nem nas fontes bibliográficas que eu pesquisei não vi nada a respeito. Mas podem enviar para teleconsultoria. Pessoal de Rodeio aqui fez uma pergunta. Temos uma paciente bebê internada em estado grave com pneumonia. Mas o que fazer se os pais não mudam o seu modo de vida, sem cigarro e etc? Então, essa é uma questão importante, sim. Os profissionais, na pediatria, nós deparamos muito com isso. A criança, na verdade, ela está muito sujeita ao ambiente que ela vive e à responsabilidade dos seus responsáveis. Cabe ao profissional orientar, tá? Nós devemos orientar aquela família. Provavelmente essa criança terá outros episódios de pneumonia, vai ter problemas respiratórios, problemas alérgicos, provavelmente vai ser um lactente sibilante que vai evoluir para uma asma, que normalmente é o que ocorre. Mas nós temos também o dever de respeitar a liberdade daquela família. Nós sabemos, através de estudos científicos, que isso é danoso, nós sabemos com comprovação, e nós temos a orientação, nós temos a instrução para orientar essa família. Mas nós também devemos respeitar a família. Eu sei que é um pouco difícil, nós ficamos um pouco de mãos atadas, né? Que nós sabemos que aquilo está danificando a saúde daquela criança, que provavelmente vai piorar, e conforme vai piorando, sim. Mas nós devemos orientar. Essa é o nosso papel. E a unidade e a atenção primária, ela tem esse brilho em relação às outras, a atenção secundária e a terciária. A atenção primária, ela tem o brilho de poder atuar justamente nesses casos. Nós temos a formação para isso, nós temos a orientação para isso, para abordar melhor. Um dos atributos da atenção primária, segundo Barbara Starfield, é centrado à família. Então, nós devemos abordar a família, propor aos pais um tratamento para o tabagismo, mostrar para eles que aquilo é danoso, né? Então, é interessante que o profissional, e às vezes eles se vencem pelo cansaço, fala, então tá bom, então eu vou fazer o tratamento. Simplesmente falar que eles estão fazendo mal para o filho, isso é muito ruim. Para os pais, eu sou mãe, eu sei que é muito ruim isso. Eles ouvirem isso não convence. Tá? O tempo convence. E os profissionais, esse vínculo que os profissionais têm da atenção primária com as famílias, isso modifica comportamentos. Esse brilho da atenção primária é que ele deve ser mais realçado, deve brilhar mais, né? E é difícil. Eu sei que é uma caminhada longa, é difícil, mas nós temos resultados bem promissores. O pessoal de Rodeio, eles complementaram com informações, eles comentaram que na gestação essa mãe já fumava e ela não largou devido à gestação e ainda fuma e dá de mamar. E eles acrescentaram a pergunta, leite materno de fumante para bebê com problema respiratório é saudável? Não, olha, na verdade, o leite materno, ele vai ser bom para a criança. Ele não, a nicotina, que deve pensar, né, que passa. Olha, eu não vi nenhum trabalho, na minha experiência como pediatra, nenhum trabalho que fala sobre isso. Mas a mãe, o cheiro da fumaça na pele, na roupa e na própria respiração, isso sim, tá? Não o leite materno, mas o cheiro, né? O ambiente em que aquela criança ela tá inalando aquela fumaça, isso sim. Só que a natureza ela é muito sábia e ela procura deixar o melhor possível do leite materno para a criança, para a sobrevivência daquele neném, daquele concepto, daquele bebê. Então, não vi nenhum trabalho que questione a qualidade do leite materno de fumante para criança. Mas eu já vi a questão do ambiente, do cheiro que aquela criança tá submetida. Infelizmente isso é comum, tá? Isso não é exclusividade de Santa Catarina, não. Isso é muito comum, porque o fumante,
a gente deve ter uma ação, tem todo um tratamento nas unidades, muitas unidades têm esse acompanhamento do fumante, né? E é um tratamento difícil. O cigarro muito danoso, não só para a pessoa, mas também para todos que estão à volta. E a pessoa se dar conta disso é muito difícil. Nós conhecemos profissionais da saúde que ainda resistem a isso porque realmente é uma coisa patológico. Então, o profissional da saúde, ele deve reforçar isso para a mãe, ele deve acompanhar. Então, nós temos sempre que pensar nessa responsabilidade. Nós devemos orientar, tá? Mas as pessoas, elas têm a liberdade de escolher. E isso a gente tem de respeitar.